Hoje eu quero conversar um pouco com você sobre colagem de espelho com silicone. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: será que de fato você tem utilizado o silicone correto no seu dia a dia para as atividades que você tem realizado? Será que o que você está utilizando de fato é silicone? Quando nós nos deparamos com concorrentes que fazem um preço muito mais barato que o nosso em um mesmo envidraçamento que a gente logo tem a certeza que ele não vai utilizar um material de primeira, que de repente ele nem sabe fazer o serviço e que provavelmente nem vai entregar o serviço. Com os nossos insumos é a mesma coisa. Então, se você tem um silicone que você olha na embalagem, ele tem X volume, outro silicone que na embalagem tem o mesmo X volume, e esse aqui custa R$6, esse aqui custa R$30, concorda comigo que alguma coisa está errada? Não é possível ter tanta diferença assim entre o mesmo produto. Então, a questão é que muitos dos silicones baratos que nós encontramos por aí, de silicone mesmo tem muito pouco ou praticamente nada. Porque na maioria dos casos, o que algumas empresas fazem é diminuir a sílica, que no caso é o material mais nobre do silicone, e substitui com outros materiais menos nobres, como por exemplo, solventes, plastificantes e talcos diversos. E o problema é que muitas vezes você nem sabe que o motivo do seu prejuízo, do seu retorno, do seu retrabalho, seja porque um espelho caiu ou porque um envidraçamento vazou, é porque aquele silicone barato que tinha solvente, o solvente evaporou, o silicone diminuiu e com isso soltou o substrato. Ou porque o plastificante que tinha no seu silicone foi agredido pela radiação ultravioleta e por isso soltou do perfil, soltou do substrato. Ou seja, aquele barato saiu muito, muito caro. Bom, mas então pra gente não sair muito do assunto, né, que na verdade o assunto hoje é colagem de espelho com selante e adesivo, o primeiro fator que você tem que analisar sempre é as condições e o tipo de substrato que você vai colar o seu espelho. Bom, algo bem interessante de colar espelhos com silicone é que o silicone ele tem uma capacidade muito maior do que a fita dupla face em se adequar a superfícies irregulares. Por exemplo, muitas vezes você pega uma parede que tem uma textura. Se você coloca uma fita, ela vai ficar cheia de bolha e ela vai ter uma área de adesão muito pequena. Já com o silicone, não. O silicone ele vai se adequando, né, às imperfeições da parede. Bom, desde que essas imperfeições não sejam crateras e nem montanhas, né? E agora uma surpresa que eu quero te dizer é que, na verdade, o adesivo selante mais adequado para colar espelho nem é o silicone. Na verdade, o adesivo mais adequado para se colar espelho na parede é o MS Polymer, ou polímero de MS. O MS Polymer são selantes à base de polímeros híbridos. E a grande vantagem do selante híbrido é que ele é formulado para fornecer as propriedades mais benéficas de 2 ou 3 famílias de selantes poliméricos, reduzindo e até eliminando suas fraquezas inerentes individuais. Esse selante é formulado, por exemplo, para unir a resistência do PU ou do poliuretano com a resistência ao desgaste do silicone. Ou seja, é questão de alto desempenho mesmo, que gera mais segurança e credibilidade no seu trabalho. Em uma tabela que vai de 0 a 10, quando comparamos amizade com o meio ambiente, o MS Polymer é 10 e o silicone é 9. Cura rápida, os dois são 10. Aderência a vários substratos, o MS Polymer é 10 e o silicone é 8. Resistência a manchas, o MS Polymer é 8 e o silicone é 5. E o pintável com tinta à base de água, o MS Polymer é 10 e o silicone é apenas 3. A Alpatecno trabalha com 2 tipos de selante. O Obra Pro Espelho, que é um silicone neutro incolor, aí sim trata-se de um silicone incolor neutro apropriado para espelho, e o Obra Pro Fixa Espelho, que é branco. É um polímero MS de última geração que, além das vantagens que eu acabei de descrever, o Obra Pro Fixa Espelho ainda possui como característica principal uma ancoragem inicial maior. É mais adesivo e menos flexível comparado com os silicones. Outra característica muito singular do Fixa Espelho da Alpatecno é que ele adere em superfícies úmidas. A Alpatecno foi a pioneira a introduzir no Brasil o MS Polymer desde 2001. Em média, um filete de 10 centímetros de comprimento
por 10 milímetros de largura e 3 milímetros de espessura, ele suporta 1 kg de espelho. A resistência aproximada à tração é de 1,2 megapascal por centímetro. Resistência ao cisalhamento, ou seja, o corte, é de aproximadamente 20 kg força por centímetro quadrado. Conforme já conversamos nos vídeos anteriores, é necessário deixar um espaço entre o costado do espelho e a parede de no mínimo 3 milímetros para permitir a ventilação atrás do espelho. Só que, como eu disse, o silicone ele se adequa à superfície, ou seja, se você aplicar o silicone, se você empurrar esse silicone, ele vai espremer até encostar e não vai ficar com os 3 milímetros necessários. Então, o que é o ideal? O ideal é utilizar um calço. E o calço mais apropriado que eu encontrei até hoje é a fita dupla face da Deri, Adermax XB300. Justamente porque ela tem os 3 milímetros de espessura. E ela é vendida em 2 larguras diferentes, mas você pode cortar pedaços de até 2 centímetros ou 20 milímetros que seja e colocando nas partes que você acha interessante. Então, para que serve essa fita nesse caso? No primeiro propósito, ela serve para poder limitar ali o espaço de 3 milímetros. Então, você vai aplicar a fita, você vai empurrar o espelho quando chegar nos 3 milímetros, o silicone não vai comprimir mais. E aí, nesse caso, se você quiser, se você só utilizar ele para realmente um gabarito ou um calço, né, você pode utilizar com liner mesmo, conforme eu estou te mostrando. Porém, a fita também tem uma outra função que é ancorar o espelho até que aconteça a cura capaz de segurar o espelho na parede. Uma pergunta muito pertinente que o pessoal costuma fazer é o seguinte: Gabriel, mas vamos lá, eu coloquei o espelho, vou ter que ancorar esse espelho, vou ter que escorar o espelho, vamos dizer assim. Quanto tempo eu posso tirar minhas escoras? Aí que vem o detalhe. Todo tipo de adesivo selante, seja ele silicone, MS Polymer, poliuretano, ele cura através do contato com o ar. Então o que é interessante é que normalmente as informações que o mercado tem de cura sempre atende a ensaios realizados a temperatura de 25 graus e umidade relativa do ar de 50%. Acontece que nós temos épocas aqui no Brasil, algumas regiões aqui no Brasil, que a umidade do ar cai para 25%, por exemplo. Então, ou seja, se aquele selante ele demorava, sei lá, um dia para curar 2 milímetros, agora ele vai demorar o dobro. Então ele vai demorar 2 dias para curar 2 milímetros. Então, olha só como depende. Então não tem como você cravar realmente, depois de tanto tempo, tira a escora. Só que você também não pode ficar no escuro. Então eu vou deixar a escora para sempre lá? Não. Então o que eu fui fazer? Eu fui pesquisar realmente com muitas empresas que fornecem esse tipo de produto e também com muitos especialistas. E a conclusão que eu cheguei depois de conversar com muita gente é que o ideal seria você tirar a ancoragem com 12 horas. Uma outra questão que o pessoal ainda insiste em perguntar e muitas vezes discordar é o seguinte: Gabriel, por que tem que ser a aplicação em cordões verticais? O primeiro motivo é para permitir a ventilação. Então, se você coloca um cordão horizontal, esse cordão ele vai se tornar uma barreira e não vai deixar o ar ventilar, não vai deixar o ar passar, não vai permitir a troca de ar. O segundo motivo é o seguinte: imagine só, eu acabei de falar para você que o adesivo ele cura em contato com o ar, certo? Se você faz uma bolota, como o pessoal faz, algumas pessoas fazem, coloca aquela bolota e empurra. Pensa bem, o silicone ou o adesivo ele vai tendo contato com o ar e aí ele vai curando nas bordas. Vai chegar um momento que aquela borda vai se tornar uma represa e não vai permitir que o ar faça contato com aquele silicone que ficou mais centralizado. Ou seja, aquela bolota que você fez, na verdade, só colou mesmo um filete. Porque, vou dizer assim, o núcleo, né, a parte central ali do silicone, ele vai curar errado, ele vai curar sem ar. Ou seja, ele vai demorar para curar e não vai curar adequadamente. Outra pergunta também interessante é quanto à questão da espessura do cordão. Bom, eu acabei de falar para você que você fazer um filete de 10 centímetros por 10 milímetros por 3 milímetros, ele suporta 1 quilo. Tá, mas como que eu faço, então, para mim deixar esse filete com 10 milímetros? Então, olha só, fizemos esse teste para poder mostrar para você como que se comporta aí, né, dependendo da espessura do bico da bisnaga aí do selante.
Então, para um corte de 6 milímetros, a largura do contato do filete foi de 5 milímetros. Para um corte de 9 milímetros, a largura de contato do filete foi de 16 milímetros. E sem o bico, a largura de contato do filete foi para 28 milímetros. Só que você tem que lembrar que na maioria das vezes o nosso substrato ele não é plano igual o vidro não, né? Ele tem as suas irregularidades e pode consumir mais silicone. Então o que eu aconselho é que você faça um corte a 45 graus no bico ali do selante, mas que tenha de 6 a 7 milímetros de diâmetro. Aí você vai conseguir chegar aí numa espessura de 10, 12 milímetros aí quando ele estiver comprimido na parede. Bom, e uma questão que eu queria te alertar é o seguinte, eu vejo muito nos grupos do WhatsApp o pessoal perguntando assim, onde eu compro o silicone mais barato? Onde existe silicone mais em conta? Então acho que a pergunta deve mudar um pouco depois de tudo que a gente conversou aqui. Eu acho assim, a nossa preocupação tem que ser onde eu compro um selante de qualidade, um selante confiável, né? Um selante que não vai me dar retrabalho. Acho que a gente tem que mudar um pouco o nosso mindset, né? De não querer ficar comprando coisa sempre mais barato, e sim procurar mais qualidade, porque como eu falei, muitas vezes o barato sai caro. Se você compra um silicone ruim, então você vai ter que voltar na obra novamente, o cliente satisfeito, você perde material, você perde tempo. O que saiu mais caro? 10, 20 reais do silicone ou todo o seu retrabalho? Então pensa nisso, legal? Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro e tamo junto, valeu!